aí, beleza? Então, gostaram do vídeo de transporte? Espero que tenha sido útil. Vamos falar sobre população? Então, especificamente sobre a população do Brasil. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a formação da população brasileira, né? A população brasileira, ela se inicia lá com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, encontrando os índios e depois trazendo os negros africanos, e aí essa mistura vai ser o que vai dar origem ao que a gente chama de população brasileira, né? Essa mistura entre esses três grupos, essas três etnias, a gente dá o nome de miscigenação. Então a miscigenação desses três grupos étnicos, e depois somados a outros grupos, né, mais alguns tipos de europeus, asiáticos, enfim, que vieram em outros momentos, mas que são menos importantes do que esses iniciais, que fizeram o início dessa sopa cultural e étnica que é a população brasileira. Outra coisa que a gente pode falar da população brasileira é sobre os conceitos de populoso e povoado. Você já deve ter ouvido a expressão que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. E o que isso quer dizer? Quando eu falo de populoso, eu estou falando da população absoluta do Brasil. E o Brasil é o quinto maior país do mundo nesse quesito, ou seja, é a quinta maior população. Hoje nós temos aí quase 210 milhões de habitantes. A população brasileira cresceu muito nas últimas décadas. Se a gente for, por exemplo, né, lá em 1970... Em 1970 a população do Brasil era de aproximadamente 90 milhões de habitantes, e ela mais do que dobrou em 47 anos, ou seja, em 470 anos, de 1500 até 1970, a gente tinha 90 milhões de habitantes, e de 1970 até hoje, 2017, a gente saltou para quase 210 milhões de habitantes, ou seja, isso mostra que nesses últimos quase 50 anos a população realmente cresceu bastante. Quando a gente fala que o Brasil é um país pouco povoado, a gente está falando sobre população relativa e densidade demográfica. Observa aqui uma coisa. O Brasil, em 2016, tinha uma população de quase 208 milhões de habitantes, né? 207,7 milhões de habitantes. Se a gente pegar esse valor e dividir pela área, né, brasileira, do território brasileiro, de 8.516 mil quilômetros quadrados, a gente vai encontrar um valor de 24,43 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a nossa densidade demográfica, ou seja, o Brasil tem uma população relativa ou uma densidade demográfica bem baixos, né, se comparado a alguns outros países. Agora, não confunda, não ache que essa população está igualmente distribuída pelo território. A gente tem áreas, né, regiões muito mais densamente povoadas, né, como é o caso, por exemplo, do Sudeste, que tem bem mais habitantes por quilômetro quadrado do que esse valor, e áreas menos povoadas, como é o caso do Norte ou do Centro-Oeste, que também possuem um número muito inferior a esse valor. Só por uma comparação, vamos dar uma olhada aqui, Mônaco. Mônaco é um país muito pequeno, um dos menores do planeta. Em 2016 ele tinha 39 mil habitantes ao todo. Né? Só para a gente ter uma noção, um jogo com bom apelo no Maracanã tem mais gente do que isso, né? Então é uma população realmente bastante pequena. Só que Mônaco, como eu já disse, é um dos menores países do mundo. Ele tem só 2 km quadrados aproximadamente, 2,02 km quadrados. E aí isso dá a Mônaco uma densidade demográfica de 19 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, uma densidade demográfica muito superior à brasileira. Mas e hoje, como é que se comporta a população brasileira? Né, para a gente entender isso, a gente precisa falar de algumas taxas. Né? Vamos falar rapidamente sobre taxa de natalidade, fecundidade, mortalidade, crescimento natural vegetativo e expectativa de vida. Sobre taxa de natalidade e taxa de fecundidade, elas são muito semelhantes, não são exatamente a mesma coisa, mas são semelhantes. Todas elas têm a ver com o nascimento de pessoas, né? A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes, e a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade ativa. Hoje, tanto a natalidade quanto a fecundidade são menores do que no passado, né? Hoje em dia nasce muito menos gente do que nascia no Brasil há algumas décadas atrás. Para você perceber isso, basta você comparar a sua família. Se você vira a sua mãe, ela, de modo geral, vai ter menos filhos do que a sua bisavó ou a sua avó, né? As famílias antigamente eram mais numerosas do que são hoje. E ao que se deve isso?
Isso se deve a alguns fatores. Informação, que hoje circula de uma forma muito mais ampla, né, na escola, na internet, na TV, enfim, todo mundo sabe, todo adolescente, pré-adolescente sabe como é que o ser humano se reproduz, né, e sabe muito bem o que fazer ou não fazer para poder ter filhos. E aí o planejamento dessa pessoa vai ser mais bem feito, ou pelo menos ela vai ter a liberdade e a informação para fazê-lo. Outra informação, outro item importante é a urbanização. As pessoas hoje moram na cidade com um custo de vida muito mais alto do que no passado, quando moravam no campo. Fora o espaço também, que é bem menor na cidade do que no campo. Terceiro são os métodos contraceptivos, né? As pessoas têm muito mais acesso a esses métodos do que tinham no passado, além da chegada da pílula anticoncepcional, que acaba dando uma liberdade maior à mulher para decidir quando ou não ter filhos. E por último, o papel da mulher na sociedade. A mulher no passado era educada apenas para ser mãe e esposa. Hoje em dia ela tem a opção de escolher o que ela quer fazer. Então ela entrou no mercado de trabalho, ela tem a opção de ser não só mãe e esposa e decidir o que fazer da sua vida. Claro que a necessidade às vezes faz com que ela trabalhe, mesmo ela não querendo trabalhar, enfim, mas o importante é que a maioria dessas mulheres tem hoje a opção. Então por isso, como ela nem sempre a mulher pode se dedicar ou quer se dedicar somente à casa e à maternidade, acaba que as famílias diminuíram porque as mulheres hoje têm filhos mais tarde e também menos filhos. Então por isso o número de crianças hoje é menor do que no passado. A taxa de mortalidade ela se mantém mais ou menos estável, é o número de mortes a cada 1000 habitantes, então por mais que a população tenha aumentado, então, essa relação ela se mantém. Hoje não morrem mais pessoas do que morriam, quer dizer, morrem mais pessoas, mas percentualmente esse valor ele é basicamente o mesmo, muito próximo, uma variação muito pequena. O nosso crescimento vegetativo ele diminuiu, ele hoje é menor do que era no passado, ainda positivo, a população do Brasil ainda cresce, mas cresce num ritmo muito inferior ao que cresceu no passado. Hoje o crescimento da população brasileira é de aproximadamente 1%, isso é baixo, se comparado a alguns países, por exemplo, da África, mas é alto se comparado a alguns países europeus que têm até crescimento negativo. E por último, a expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, hoje ela passa dos 70 anos, e isso faz com que a população do Brasil esteja atingindo idades mais avançadas. Isso se deve a novos hábitos de vida, a alimentação, a evolução na medicina, enfim. Então, se hoje a gente tem menos crianças nascendo e pessoas vivendo até a idade mais velha, a gente tem um perfil populacional diferente do que no passado. No passado, nós éramos uma população predominantemente jovem, com poucos idosos. Hoje em dia, nós somos uma população cada vez com menos jovens e cada vez com mais idosos. Ou seja, está havendo um amadurecimento da população brasileira, está havendo um envelhecimento da população brasileira. Um sinal disso é que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente fez o Estatuto da Criança e do Adolescente, por conta do grande número de crianças que haviam no Brasil, e hoje em dia a gente fez o Estatuto do Idoso, para garantir os direitos aos idosos, uma vez que a nossa população é cada vez mais velha. Imigração, como é que são os movimentos populacionais? Quem é o migrante? O migrante é aquele cara que sai do seu lugar de origem e muda para um novo lugar em busca de melhores condições de vida. Isso é, enfim, uma forma muito generalizada de se falar. Mas por que as pessoas migram? As pessoas migram por vários motivos. São motivos de perseguição religiosa, perseguição política, por causa do clima, por causa de guerras, por causa de violência, por problemas econômicos ou simplesmente porque ele quer. Então vários motivos levam as pessoas a migrarem. O migrante ele tem uma característica particular, que é diferente, por exemplo, do turista. O turista ele tem um impacto momentâneo no lugar para onde ele vai. O migrante não, o migrante ele tem um impacto permanente. Ele se muda, ele vai ocupar uma casa, ele vai ocupar um trabalho, ele vai ser mais um a consumir a energia daquele lugar, a ocupar um lugar no trânsito, o filho dele vai à escola, ele vai necessitar de médico um dia, enfim, ele vai usar tudo aquilo que aquele espaço, que aquela cidade tem a oferecer. Então precisa ser contado por um tempo permanente para que o planejamento da cidade seja feito. Agora, existem 3 tipos de migração aí que a gente pode ressaltar, que seriam o êxodo rural,
você está cansado de saber, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Né? Isso, por exemplo, aconteceu no Brasil com mais intensidade ao longo do último século, por conta de alguns processos importantes aí que foi falado, né? Como, por exemplo, a urbanização, a industrialização, a própria modernização do campo. Além do êxodo rural, tem a migração sazonal ou de transumância, que leva em consideração aspectos naturais. Né? É o cara que sai do sertão nordestino no período de seca, vai para um lugar mais confortável, que tenha chuva, que tenha umidade, onde ele possa arrumar emprego, e aí ele retorna para sua terra natal para poder, né, cultivar lá a terra quando a chuva chega. Né? É o pastor que desce a montanha no inverno, porque lá está muito frio, para proteger o seu rebanho, e retorna quando vem a primavera e o verão. E por último, a migração pendular. A migração pendular é aquela que a pessoa diariamente sai da sua residência, vai para a cidade próxima, vizinha, trabalhar, estudar, enfim, usar os serviços daquela cidade e retorna à noite apenas para dormir. A gente tem aí o exemplo de um monte de profissionais que fazem isso. Né? Se você perguntar na sua escola, existem vários profissionais que moram em Niterói, que moram em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, enfim, cidades próximas aqui ao Rio de Janeiro, mas essas pessoas elas vão lá, elas vêm da sua cidade para o Rio de Janeiro de manhã, trabalham, estudam, usam um médico, ocupam um espaço no transporte público, ocupam um espaço no trânsito e retornam à noite apenas para dormir. Essas cidades, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e várias outras, podem ser chamadas de cidades dormitório nesse caso. Tá? Então por isso que se chama migração pendular, porque como um pêndulo a pessoa vai e volta diariamente. Enfim, espero que eu tenha sido útil. Esse é o último vídeo que eu vou gravar aqui nessa série. Um abraço, a gente se vê em breve.